Já estamos ao vivo para essa live Show Insegurança. Esse assunto é fantástico, a gente precisa mesmo falar de insegurança vez por outra. Inclusive, eu quero começar falando isso, ó, que insegurança, em algum momento da vida, todo mundo vai sentir, ou já sentiu, ou está sentindo agora, ou vai sentir. Então, vez por outra, passar por um momento de insegurança é completamente normal. Agora, o problema é se a insegurança não está só dando uma passadinha, se ela está morando com você por meses, por anos. Aí isso que já é ruim, né? Conviver com a insegurança vai te atrapalhar muito. Então, nesse caso, a gente quer falar show insegurança, nada de morar conosco. Vamos começar falando sobre a origem da insegurança. Quais são as possíveis causas de você se sentir insegura hoje? Eu vou citar aqui 3 motivos. E à medida que eu vou falando, eu quero que você vai se analisando, vai olhando com carinho aí para ver se você percebe que um desses 3 motivos seja aí o seu motivo, a explicação do porquê você se sente insegura hoje em dia, tá bom? O primeiro motivo é o mais comum de acontecer. É o que a maioria se encaixa, que se refere que nos seus primeiros anos de vida, você não recebeu o reforço necessário dos seus pais. Se a sua necessidade básica de se sentir amada, acolhida e se sentir segura, se isso não foi muito bem respaldado na infância, você chega na vida adulta assombrado pela insegurança, tá bom? E olha, prestar atenção na sua infância, dar uma olhadinha para ela com carinho, vai te trazer a resposta não só do porquê da sua insegurança, mas muitas outras também. Só que eu sei que às vezes fazer isso sozinho dá um medinho e você pode até se perder. Por isso que sempre convidamos o pessoal e falamos da importância de fazer o Blindando as Emoções para que a gente possa estar junto com você nesse processo. Então, pense aí com carinho na possibilidade de entrar na segunda turma, tá? Então, o primeiro motivo para a insegurança existir, uma possível causa é não ter se sentido seguro e amparado na infância, faz com que você reproduza esse mesmo sentimento na vida adulta, ok? Esse é o primeiro motivo. Vamos então para o segundo motivo da possível insegurança no seu caso? É, ironicamente, o oposto do primeiro. É isso mesmo. Se você teve pais super protetores, que por muitas boas intenções, eles faziam tudo para você, te dava tudo na mão, em vez de te treinar, em vez de te ensinar, eles podem, por assim dizer, ter apertado demais a mola. Já ouviu essa expressão? Que os filhos são como uma mola, que se aperta demais, se deixa apertado, perde o potencial de mola. Mas também se solta, ele sai pulando desgovernado. Então, alguns pais, por amor, com boa intenção, pode ter apertado demais a mola e isso gera insegurança. Como assim? Como que isso pode ter acontecido? Coisas pequenas do dia a dia. Se você derramou um leite, a ideia é que o papai e a mamãe mostrassem para você que você era capaz de limpar aquilo. Não que você limparia sozinha, mas a mãe poderia falar assim, filha, vamos limpar junta? Filha fala, eu não consigo, consegue sim, você derramou, você vai limpar, a mamãe vai te ajudar, um paninho para você, um paninho para mim, vamos limpar junto. Outra situação, o filho pedindo para o pai deixar ele lavar o carro com o pai. Aí o pai, você não consegue, sai daqui. A ideia é que os filhos percebessem que eles podiam sim fazer coisas novas à medida que eles iam crescendo. Esse reforço era muito importante na infância, tá bom? Não só poupar, não só proteger. Para você ter uma ideia, se você tinha lá seus 4, 5 anos e o seu pai amarrava o seu cadarço, tudo bem. Se a sua mãe arrumava a sua cama, tudo bem. Mas se você tinha 10, 11 e eles continuavam a fazer isso para você, isso acabou te atrapalhando um pouquinho. E eu não estou falando aqui sobre amor em excesso, viu, gente? Isso não existe. Não há nada de mal em ter muito amor. Não existe amor em excesso. Agora,
Proteção em excesso, sim, isso é ruim. Então, à medida que íamos crescendo, os nossos pais deveriam ter reforçado a nossa crença de capacidade e de coragem. Vai lá, filho, você consegue. Eu tô aqui do seu lado. Se precisar de mim, eu tô aqui, mas você vai conseguir. Essa é a ideia. Então, o segundo motivo de você se sentir insegura é que se te pouparam demais fazendo tudo para você, você cresce com a sensação de que é melhor deixar outros fazer, porque sozinho você não consegue, tá bom? E o terceiro motivo, esse é menos comum, mas acontece também, é que a sua insegurança tenha surgido na vida adulta, recente, por um baque, por uma situação traumática que você passou. Alguns passam por uma situação assim tão impactante que é um golpe forte demais para a sua autoestima ou para a sua coragem. Quer ver um exemplo? O adultério. Então, mesmo lá que você tenha tido uma infância bacana, tal, tinha a sua insegurança equilibrada, mas se você passa por uma situação fortemente impactante, desafiadora como um adultério, isso abala a sua insegurança. Muitas mulheres ficam num período extremamente insegura após o adultério. Se sentem inseguras na presença de outras mulheres, na presença do próprio marido, caso decidam perdoá-los. E não raro, não é todos, mas é comum, nesses primeiros anos após o adultério, esposos optarem por cirurgias plásticas, facial ou prótese de silicone, para você ter uma ideia. Isso é fruto de uma insegurança causada por uma experiência fortemente traumática. Ressaltando que isso é em alguns casos, tá bom? E aí, não precisa comentar aqui qual dos três foi o seu caso. Mas me fala, à medida que eu citei os 3 motivos de possível causa da sua insegurança, você se identificou com alguma delas? Conta aqui pra mim, se você se identificou com alguma. Deixa eu saber se um desses 3 motivos fez sentido para você. Diana fez, Márcia fez, conseguiu se identificar ali entre um dos 3, né? Chegou agora, seja bem-vinda. Bruna, sim. Alessandra, sim. Que bom que vocês puderam identificar. Isso ajuda, porque você já consegue entender o seu sentimento, aí você já vai para o próximo passo, né? Luciane, sim. No seu caso, Jaiane entendeu também qual é. Que bom, bacana, viu? O primeiro é falta de respaldo, falta de amor e segurança dos pais. Muito bem, que bom que vocês conseguiram identificar. Agora, o que exatamente é insegurança e o que encontramos quando olhamos para a raiz dela? De maneira simples, a insegurança é a sensação, senso de incapacidade que te faz se sentir inferior aos demais, te faz acreditar que você não é capaz de realizar determinada tarefa. E a insegurança, ela é sustentada por 2 pilares. E quando você quebra esses 2 pilares, a sua insegurança cai por terra. E esses 2 pilares são o medo mentiroso e a baixa autoestima. Por que é importante você entender quais são esses 2 pilares? Porque enquanto você não identifica isso, você fica gastando energia com aquilo que não deveria ser o seu foco se você quer se livrar da insegurança. Quer ver uma coisa? Muitos ficam perdendo tempo com isso. Ah, eu sou muito insegura porque eu tenho medo de errar. Toda vez que ela sente um medo de errar, ela fica reforçando que é insegura. Gente, medo de errar todo mundo tem. Pelo menos todo mundo que quer fazer bem feito, não é? Assim como coragem não é ausência de medo, autoconfiança não é ausência de medo de errar. Você vai sentir medo, só que você consegue agir mesmo assim, tá bom? Então não é o foco seu, não deve ser. Outra causa que não deve ficar te prendendo muita atenção e muitas pessoas ficam gastando energia. Eu tô com medo de mudar de emprego, porque eu sou insegura. Eu tô com medo de cortar o cabelo e mudar muito o visual. Então, gente, toda vez que você vai fazer uma mudança e você sente medo, você não tá com um problema. Eu preciso te dizer que você é uma pessoa normal.
Quem esteve conosco no treinamento do hábito pôde entender que o nosso cérebro, ele não gosta de mudança. E ele foi feito assim para nos proteger. Se você está vivo assim, vivendo de certo modo, ele entende que é melhor você não mexer. Então, toda vez que você pensa em arriscar fazer uma grande mudança, o seu cérebro vai te segurar um pouquinho. Então, medo de uma grande mudança é completamente normal, tá bom? Se esse é o seu caso, lá na caixinha eu vi um pouco disso, é normal. Mas claro que se tá te impedindo de realizar esse sonho, se esse medo tá te paralisando, aí você vai conseguir agir, porque daqui a pouco a gente vai falar da raiz dele, tá bom? Então, medo de errar e medo de mudança não deve ser o seu foco, tá? Então, falando de foco, vamos começar a falar desses dois pilares então. E não dá para falar de insegurança sem falar de autoestima, não é mesmo? E quem quer falar para mim aqui, ó, o que é autoestima? Vamos relembrar junto? Há pouco tempo atrás eu fiz uma caixinha no Store e o pessoal mandou muito bem sobre a definição do que é autoestima. Quem arrisca um comentário aqui para mim, por favor? O que é autoestima? Uma definição simples e clara. O que é autoestima? Autoestima. Carinho por si mesmo, é a estima que temos sobre nós mesmos. Parabéns, meninas, mandando bem. Do clube do Blindando Atual, né? Mastermind. Muito bem, amor próprio é um dos pilares da autoestima. Exatamente. Carinho por si mesmo, tudo isso está incluso. Então me diz, quanto de carinho, quanto de apreço, quanto de estima você tem por si mesmo? Quando você olha no espelho, o que você vê? Você logo lembra dos seus defeitos, daquilo que você não faz direito, daquilo que você procrastina? Ou você lembra dos seus pontos altos, daquilo que você faz bem? Pensar bem de si mesmo, amor próprio. Legal, gente, estão mandando bem. Isso é autoestima. E aí, como é que está a sua autoestima? Se eu perguntar para você o que... um lembrete. É bom entender isso, ó, que a sua autoestima ela é definida pelas crenças que você tem de si mesmo. Então, o que você pensa sobre si mesmo faz toda a diferença na sua autoestima, tá bom? Então, se eu perguntar para você, ó, quem é você? O que você me diria? Quem é você? Alguns respondem essa pergunta dizendo, eu sou a Maria, a terapeuta. Eu sou a Joaquina, a professora. Só que isso não é o que você é. Isso é o que você faz. Alguns, até bem intencionados, falam, eu sou fulana e cita um título de um privilégio do seu trabalho voluntário. Só que isso também se refere ao que você faz e não quem você é. Então, para você entender bem o que eu quero falar com isso, ó, quem você é, o que é para vir à sua mente nessa pergunta? Tem alguém do clube dos blindados? Ah, a Débora já arriscou aqui, né? Muito bem, Débora. Então, quem é você? Aí a Débora respondeu, eu sou amorosa e maravilhosa. Muito bem, você sabia que eu ia explicar, né, Débora? Lá na turma, uma vez, as pessoas ficam constrangidas se vai falar isso. Então, entenda uma coisa, a Débora falou aqui, ó, eu sou amorosa e maravilhosa. Se a Débora acredita que o ser dela é isso, o fazer e o ter dela vai representar isso. Então, por isso que ela não fica falando isso, viu, gente? Ela teve essa coragem de falar essas qualidades dela porque é um exercício que a gente faz no nosso treinamento. Então, ela sabe que quando eu pergunto quem é você, é isso que eu espero, uma definição das suas qualidades, do seu ser. Então, é por aí que começa a cuidar da autoestima. Hoje acredito muito bem. E sabe por que eu sei que você acredita? Porque o que você faz e o que você tenta refletir nisso é exatamente aquilo que a gente aprende. Parabéns, viu? Então, se você quer cuidar da sua autoestima, comece pela base.
Pare de ficar pensando só em aparência, querer caprichar na sua aparência. Pare de querer mostrar o que você tem, cuidando disso, como se fosse que isso vai melhorar a sua autoestima. Começa pela base. Capricha, investe no seu ser, na sua personalidade, aquilo que você é por dentro. Quando o seu ser tá te dando orgulho, aquilo que você faz fica excelente, aquilo que você vem a ter na vida também. Tá joia? No meu e-book da Insegurança para Autoconfiança tem um exercício muito simples que você pode fazer para você perceber se você está valorizando o ponto certo, se você está valorizando quem você é, ou se você caiu no laço que a maioria cai, que é focar no ter e fazer. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz aquele exercício, quando eu estava entendendo esse assunto, eu era uma pessoa que focava muito no fazer. Então, esse exercício que está no PDF, você vai poder fazer isso também. E, por sinal, no final eu vou falar desse PDF que tem notícia boa sobre ele, tá? Muito bem, então vamos falar do segundo pilar que sustenta a insegurança. Então, primeiro vimos que é a baixa autoestima. E o segundo pilar se refere ao medo, o medo mentiroso, o medo emocional. Não aquele medo que o Criador te deu para te proteger, para te manter vivo. Não é esse medo, é o medo mentiroso, viu? Então, quando se sentir inseguro, olhe para o seu medo. Olhe para a profundidade dele e não pelo que ele aparenta ser. Por exemplo, se você... Talvez você pense assim, ó, medo de andar de elevador. O seu medo é de morrer no elevador. Medo de falar em público. Você tem medo da opinião das pessoas, porque falar em público você fala quando você vai no mercado, quando você vai no banco. O seu medo não é do público em si, mas sim se eles vão te aprovar ou não. Esse é o seu medo. Entenda isso, isso que você tem que dar atenção. Entendendo então, entendendo que a base, o que sustenta a sua insegurança é o seu medo e é a sua baixa autoestima, comece a ter uma comunicação mais assertiva consigo mesmo. Comece a olhar para as suas emoções com mais clareza, com mais inteligência, que é a proposta aqui do nosso perfil, inteligência emocional, olhar para as nossas emoções de uma forma mais inteligente. Como que você pode começar fazendo isso? Você se sentiu insegura para realizar determinada tarefa? Pega um papel, uma caneta e fala assim, olha, eu tô com medo do quê? Porque essa é a base da insegurança, é o medo. Peraí, eu tô com medo do quê? Identifica seu medo. Aí pensa assim, olha, que razões eu tenho para acreditar que isso vai acontecer? Pensa, escreve. Ou que razões eu tenho para acreditar que isso aqui é verdade, que esse meu medo faz sentido? Porque assim você vai raciocinando com o seu medo e vai dissipando ele. E faça o mesmo com a sua baixa autoestima. Então, entenda, sentiu insegura, já pensa, opa, peraí, por que minha baixa autoestima está me atrapalhando? Por que eu tô com baixa autoestima? Deixa eu ver, o que eu tô fazendo que está deixando minha autoestima baixa? Ou o que eu tô precisando fazer para cuidar mais da minha autoestima? Porque você olhando, dando a sua atenção para esses dois pilares, é só assim que você vai conseguir vencer esse vilão que é a insegurança. Foca na raiz do problema, tá bom? E que tal a gente ter um passo a passo aqui com algumas sugestões práticas para a gente sair da insegurança para a autoconfiança? Vamos fazer isso junto? Vamos pegar alguns passos para começar a fazer isso? Para fazer essa mudança? E algo que eu gosto de destacar é que quando fala a palavra autoconfiança, alguns têm um pouco de receio dela, né? Então, eu preciso te falar que autoconfiança não te faz independente de Deus, viu? Não significa isso, que você confia só em você mesmo. Só que autoconfiança, todo ser humano precisa para realizar atividades, para ter bons relacionamentos. Então, esse autoconfiança é uma autoconfiança seguro, saudável, pode ficar tranquila. Então, vamos lá, né? Gilcileide, vamos ver esses 5 passos aqui sobre autoconfiança. E o primeiro, adivinha? O primeiro é o campeão. A gente vai começar por ele. O primeiro passo é pare de se comparar.
Se você quer entrar nesse joguinho da comparação, você já perdeu, saiba disso. Sempre haverá alguém melhor que você em algum aspecto da vida. Vai ter alguém que é mais bonita que você, alguém que é mais inteligente que você, alguém que, que na sua profissão faz melhor que você, que arrasa, alguém que é mais querido que você, que é mais convidado para os eventos. E o que que tem? Qual que é o problema? Você também é melhor que outras pessoas em algum aspecto da vida. Isso é natural, tá bom? Então não caia no laço da comparação. Porque a comparação, ela é tão venenosa, ela é 100% prejudicial. Sabe por quê? Porque na comparação, um sempre ganha e o outro sempre perde. Então, quando você se compara com alguém, se você ganha, isso te gera arrogância e orgulho. Se você perde, isso gera em você sentimento de inferioridade. Então, não existe uma comparação saudável quando envolve uma outra pessoa. A única comparação permitida é aquela que você faz consigo mesmo. Sabe? É essa mesmo. Quando você se compara consigo mesmo. Como que você pode fazer isso? Olha para você, se analisa, pensa como é que você estava anos atrás. Como que você estava meses atrás? E compara com quem você tá, como você está hoje. Nessa comparação, você percebe, poxa, eu melhorei, eu dei alguns passos para frente, yes! Comemora! Agora, se nessa autoanálise, nessa comparação, você vê que você deu uma piorada, poxa, peraí, o que eu não estava fazendo que agora eu tô, que eu dei uma ribada, que eu caí, que aconteceu? Ou o que eu não fazia que agora eu tô fazendo, ou o que eu fazia que eu parei de fazer? Então, essa comparação de você anterior com você atual te ajuda muito nos seus anos à frente, no seu progresso, nos seus resultados que você tanto deseja. É muito importante fazer isso, tá bom? E, sabe, falando sobre comparação, se eu perguntasse aqui, se eu fizesse uma enquete lá no Store, ó, gente, comparação é bom ou ruim? Fala a verdade, todo mundo sabe que comparação é ruim, não sabe? Eu tenho certeza que vocês todos aqui sabem que comparação é ruim. Agora a pergunta é por que continuam se comparando? E sabe qual que é a resposta? Sabe qual que é o motivo que eu tenho visto nas pessoas que eu convivo, nas pessoas que fazem o nosso treinamento? É falta de aceitação com a sua própria pessoa. Falta de entender quem é você e de aceitar isso. Então, entenda de uma vez por todas. Por genética e por experiências de vida, cada um de nós formou e desenvolveu a própria personalidade. E todas as personalidades, ela é composta de qualidades, de pontos altos, pontos desejáveis e pontos baixos, pontos a melhorar. Todas. Todo mundo é luz e sombra, todo mundo tem qualidades e defeito. Por isso que é tão feio falar mal dos outros, né? Quando você aponta o defeito de uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, lembra que você é também. Aí talvez você fale, ah, não, Desirê, aquele defeito eu não tenho, não. Eu acredito que você não tem aquele, mas você tem outro. Então é o sujo falando mal do... É o sujo falando mal do mal lavado, né? É, tá tudo igual. Mas isso é verdade quando se trata de qualidades. Então, quando você olha para uma pessoa, se você admira aquilo que ela faz, aquilo que ela é bom fazer isso. Elogia, vai lá, arrasa, comemora aquilo que a pessoa tem de bacana. Só que lembre que você tem também. Talvez você não tenha aquela qualidade, mas você tem outras. Talvez você não tenha aquela habilidade, mas você tem outras. Isso eu tenho certeza, viu? Você tem também. Então, a ideia é olhar com carinho para a sua pessoa também. Tem uma live, ela chama DISC, né, para vocês encontrar. Eu falo sobre perfis comportamental. E é muito show de bola, eu acho que vale a pena se você perdeu, para você entender um pouquinho mais sobre perfis diferentes, sobre o laço da comparação, de você ser um perfil e querer ser outro. E lá fala de uma dinâmica bem bacana de você se aceitar quem você é e ao mesmo tempo dar uma melhorada. Mesmo assim, desejar pegar uma característica do outro e ir progredindo, e mudando traços que você não está tão contente. Então, vale a pena assistir, tá bom?
Muito bem, cadê minha cola aqui? Então, sobre comparação é isso. Então, se livra da comparação. Agora, o segundo passo para você ir da insegurança para a autoconfiança é não queira a aprovação de todo mundo. Já ouviu essa também, não é? Querer a aprovação de todo mundo é o caminho mais rápido para a sua insegurança. Por quê? Isso gera frustração e é impossível de acontecer. Você nunca vai ter a aprovação de todo mundo, entenda isso, não tem como, viu? Pensa aqui comigo, acabamos de falar que por genética e experiências vividas, cada um forma a sua própria personalidade. Então, ninguém teve a mesma genética e as mesmas experiências, mesmo se você tiver um irmão gêmeos. Então, é normal algumas pessoas gostar e outras pessoas não gostar das suas escolhas na vida, inclusive da sua própria pessoa. Então, sim. Então, pode ser que alguém não goste de você, não goste do seu jeito de falar, do jeito de você levar a sua vida. É natural. Fala a verdade pra mim, você gosta de todo mundo? Você aprova o jeito de todo mundo? Não. Nós somos assim, não é? Então, algumas pessoas também não vão gostar de nós e também não vão aprovar as nossas escolhas na vida. Isso mesmo, Gi. É impossível agradar todo mundo. E que bom que você gostou da live do Disque. Eleni, né? Que bom que vocês gostaram, viu? Bacana. E olha, eu sei que algumas desaprovações chegam a doer no íntimo. Especialmente quando vem de pessoas que você gosta, que você admira, que você estava esperando a aprovação. Eu sei que essa vai doer. Então, por isso que nesse segundo passo aqui, eu quero que você seja paciente consigo mesmo. À medida que você vai se livrando dessa tendência de querer a aprovação de todo mundo, quando você sentir um desconforto por saber ou por perceber que alguém não está te aprovando, lembre-se que nós não nascemos para ser desaprovado. Então, esse desconforto é normal, tá joia? Nós nascemos, nós fomos criados para ser acolhido, para ser amado. E todos nós temos a necessidade de reconhecimento. Inclusive, no treinamento do livro, que vai começar na segunda que vem, vamos abordar, vamos falar fundo dessa necessidade. E você entendendo a fundo essa necessidade que é sua e do outro, te ajuda muito. Na verdade, muda o seu olhar para consigo mesmo e para com os outros, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Não querer a aprovação de todo mundo não significa que você não vai estar nem aí se alguém te desaprovar. Não é isso. Você vai sentir um desconforto, especialmente no começo. Mas a ideia é você entender que isso é normal e continuar a sua jornada. Para que parar? Para que ficar chorando as pitangas se alguém não aprova, entendendo que isso é completamente normal, tá bom? Agora, para você se livrar da sua necessidade de aprovação, você precisa fazer algo importantíssimo. Olha, esse é o primeiro passo. Se você não faz isso, você nunca vai conseguir parar dessa ânsia, desse desejo de querer a aprovação de todo mundo. Sabe qual é esse primeiro passo que você tem que dar? É se aprovar. Isso. Se aprove. Então, para isso, você tem que se certificar que as suas escolhas na vida condiz com os seus valores. Então, quando você olha para você olha para as suas escolhas e ele está respaldado pelos seus valores, minha filha, com todo respeito, beijinho no ombro e vai embora. Fique feliz com a sua aprovação. Fique feliz com a tua certeza de que você tem feito boas escolhas na vida, que você está bem motivado, bem intencionada. Não vai dar para agradar todo mundo, tá bom? Agora, cuidado para não confundir autoconfiança com arrogância, viu? Você ser autoconfiante, você não ter a necessidade de agradar todo mundo, não significa que você vai entrar naquele estilo de vida opinião de ninguém importa mais para mim. Isso é perigoso, não caia nesse laço não. Todo mundo faz bem em ter pessoas de confiança que pode te dar um toque, eu acho que você deu uma extravasada aqui, você tá seguindo por esse caminho aí, eu acho que é melhor você fazer alguma mudança. Então, ter alguém para nos dar uns toques de vez em quando, isso é ótimo. Não queira trilhar um caminho independente da opinião de todo mundo.
tá pegando a ideia do equilíbrio, não tá? E a gente sempre recebe, assim, feedback agradecendo pelo fato da gente ter coragem de contar algumas experiências pessoais nossas, especialmente dentro do Blindando, que lá a gente conta muita coisa profunda mesmo. Que bom, Maria, gostei da sua definição. Saber quem você é e o que você quer é importante, mas sempre usando o equilíbrio. Exatamente. Tem um bom respaldo, né, para isso. Então, como o pessoal gosta quando a gente conta essas experiências assim, eu quero aproveitar e abrir o coração aqui para vocês de uma experiência pessoal. Então, pensem nesse ponto que eu estou falando. Quando você se aprova, a necessidade de aprovação dos outros deixa de ser necessária. Então, grava isso. Pensando nisso, deixa eu te contar uma coisa. Há 3 anos atrás, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu faria uma faculdade, ou eu faria cursos livre para me profissionalizar. Porque há 3 anos atrás, eu optei por fazer isso. E aí, entre essas duas escolhas, eu optei por curso. E em setembro de 2019 eu fiz o meu primeiro curso na área da saúde emocional. E assim, foi apaixonante. E logo após isso eu já comecei a atender e ter clientes. Aluguei uma sala lá e já comecei a atuar com aquilo que eu tinha aprendido no meu curso. E aí, já sabe o que apareceu, né? Aí surgiram algumas desaprovações. Ah, mas agora fez 1 ou 2 cursinhos e já quer cuidar do emocional dos outros? E sabe qual que era o problema, gente? O problema é que eu também pensava isso de mim. Exatamente. Eu olhava no espelho e eu pensava assim, Desirê, quem é você, minha filha? Para cuidar do emocional dos outros. Fala para mim, quem é você? Então, eu me desaprovava. Então, quando vinha essas desaprovações, nada mais era do que um reflexo da minha própria desaprovação. E esse sentimento, ele perdurou por algum tempo, viu? Para você ter uma ideia do que eu tô falando, o ano passado eu fiquei com vontade de fazer faculdade de psicologia só por conta do certificado para eu poder agradar essas pequenas pessoas que estavam me desaprovando por conta disso. Então pensa aí, ó. Eu não queria o conteúdo do curso da faculdade. Eu sabia que eu não precisava, eu queria só o certificado. Por que eu falo isso? Que eu não precisava? Nessa altura do campeonato, tinha 3 psicólogas que já tinham feito o nosso treinamento. 2 delas já tinham dito, com todas as palavras, que aprenderam conosco coisas que em 5 anos de faculdade não tinham aprendido. Uma terceira já nos ligou pedindo vaga para as clientes dela fazer o nosso treinamento. Ela falou mesmo, falou, olha, eu tenho 2 clientes, ela está fazendo terapia comigo, só que eu sei que o que ela precisa é do Blindando as Emoções. Tem como vocês encaixar e abrir uma vaga para ela? Então eu sabia disso, de conteúdo, eu estava muito bem suprida. Só que por conta dessas desaprovação, eu também me desaprovava e ansiava por um certificado maior. Pensa, foi quando, gente, me deu um start. Eu parei de ficar pensando nisso. Parei de ficar focando. Tanto que antigamente eu tinha vários certificados atrás, né? Eu sempre gravava vídeo com um monte de certificado, que foi um curso atrás do outro. E hoje eu parei de pensar nisso, parei de querer acumular certificado. Meus últimos cursos eu nem imprimi o certificado. Tá lá? Tá até no meu celular. Eu investi 30 mil em cursos. Então, se fosse por dinheiro, se eu tivesse escolhido, eu poderia ter feito uma faculdade. Agora, quando eu olho, só depois que eu tive a noção, né, para me aprovar que eu consegui raciocinar assim. Então, quando eu olho para a minha escolha, há 3 anos atrás, se eu tivesse optado por uma faculdade, eu ainda estaria na minha cidade, no meu 3º ano de estudo, aguardando 2 anos para começar a atender. E os meus clientes? E todas as pessoas que já fizeram o nosso treinamento nesses 3 anos. E, gente, quando a gente pode falar assim, foram mais de 300 pessoas. Mas quando eu estava pensando nisso, eu lembrei, sem exagero, eu pensei em 100 pessoas
que eu sei que a gente impactou fortemente a vida deles. Lá no nosso Instagram aqui, a gente coloca vários feedbacks, né? Só que tem muitos que são muito íntimo, muito pessoal e que não dá pra gente compartilhar. Só que a gente tem no nosso coração, a gente tem na nossa memória. Então pensa como que valeu a pena, como que a minha escolha foi sábia, não é? Então, as pessoas vão falar mal de qualquer jeito, as pessoas vão te desaprovar do jeito. Se você fez a melhor escolha ou se você fez a pior escolha, sempre haverá algumas que vão te desaprovar, que vão falar mal de você. Entenda isso. Então, quando eu virei essa chavinha, quando eu olho no espelho hoje, o que eu vejo? Eu vejo uma profissional qualificada para ajudar pessoas. Eu vejo uma baita profissional, é isso que eu me vejo, eu me sinto segura, eu me aprovo. Eu sou muito dedicada, eu tiro 20% da minha carga horária de trabalho apenas para estudar, 20% do dinheiro que entra é para aprender algo novo e eu tenho franqueza no que eu ensino. Eu vivo, eu pratico aquilo que eu ensino. E quando eu não estou muito bem das pernas, eu não tenho vergonha de falar, não. Eu falo para as pessoas, ó, eu aprendi isso no curso, eu comecei a fazer, tá dando resultado, eu não tô muito bem, eu tô falhando, mas vamos junto. Então, eu tenho orgulho da escolha que eu fiz há 3 anos atrás e os resultados que eu tô tendo. Depois que eu passei a me aprovar, as coisas mudaram. Gente, desculpa a minha mitideza, viu? Mas é que demorou tanto para eu virar essa chavinha para mim, então eu quero que você vire essa chavinha para você também. Para concluir esse assunto, ó, com todo o respeito do mundo, quando eu olho para um psiquiatra, ele faz coisa que eu não faço, de jeito nenhum. Só que eu faço coisa que um psiquiatra não faz. Quando eu olho para uma psicóloga, ela faz coisa que eu não faço. Só que eu faço coisa que ela não faz. Então, por isso que, de modo modesto, eu encaminho, às vezes, um cliente, olha, é melhor você procurar um psiquiatra, vai ser de ajuda no seu caso. Em outros casos eu falo, olha, um acompanhamento psicológico vai ser de ajuda para você. Porém, não tenho dúvida que eles deveriam fazer o mesmo. Porque o que a gente tem no Blindando as Emoções é um conteúdo para todo mundo. Já me ajudaram muito e continuam me ajudando. Que bom, Gi! Muito obrigado pelo feedback de vocês. E alguns de vocês acompanharam essa transição, esse sofrimento por necessidade de aprovação de alguns. Eu agradeço muito, viu, a confiança. E ver o resultado de vocês foi o que nos fez continuar. Foi o que nos fez não desistir e vencer a nossa insegurança e essa minha desaprovação, tá bom? Eu venci a minha e você pode vencer a sua. Você deve vencer a sua, tá bom? Muito bem. Vamos para o terceiro passo, então, para você sair da insegurança e para a autoconfiança, aprenda com os erros. Isso! Todo ser humano erra e você não é diferente. Mesmo que você se esforce a beça, você vai errar, viu? E para vencer a insegurança é vital aceitar essa verdade da vida, que erros fazem parte, viu? E a cada frustração, reflita no que foi de errado, o que você poderia ter feito diferente, o que na próxima oportunidade você vai fazer de diferente. E se dê essa nova oportunidade. Porque quando você tiver nessa nova oportunidade, você vai ter uma bagagem a mais, você vai estar mais confiante. Porque agora você aprendeu coisas que na primeira vez você não sabia. Então, entenda que erros é normal, tá bom? Quarto passo, e esse ninguém relaciona com insegurança, ninguém. E eu vou te falar, viu? Vai ser um tapinha, mas é com amor. Eu vou dar com amor. Por favor, receba esse tapinha aí do outro lado com amor, tá? Para você se livrar da insegurança, você tem que cultivar humildade. Insegurança pode ser um reflexo de falta de humildade. Como assim, Desirê? Existe, assim, uma distorção sobre essa qualidade por aí, gente, que, assim, chega a dar vontade de chorar. Vocês já notaram isso? Algumas pessoas confundem humildade, por exemplo, com pobreza. Se a pessoa tem poucos recursos financeiros, ela é tida como humilde. Então, é uma confusão, é uma deturpação da palavra humildade, dessa qualidade fantástica. E uma outra lenda que surgiu, que deturpa a verdadeira humildade, é que aquela postura de
eu não sei, eu não consigo, eu não vou porque eu não consigo, eu não faço porque eu não sei. Alguns chamam isso de humildade. Sinceramente, gente, olha, leva o tapinha com amor que eu tô dando com amor, por favor. Se você não sabe uma coisa, a pergunta é: você conhece alguém que sabe? Conhece? Então por que você não chega até essa pessoa e pede para ela te ensinar? Ah, você não consegue fazer tal coisa. Tá, você conhece alguém que consegue? E por que você não chega até essa pessoa e pede para ela te ajudar a conseguir também? Então a pergunta é: o que impede uma pessoa que hoje fala não sei, não consigo, o que impede essa pessoa bater no peito e falar: eu não sei, eu não consigo, vou buscar ajuda. Você pode me ensinar? Quem impede? Humildade. Tá sendo um tapinha, mas é um tapinha com amor. Aqui também entra aquela ideia, ó, não vou fazer porque e se eu errar? Você não vai fazer porque e se errar? E se você errar, qual que é o problema? Todo mundo pode errar, mas você não? Falta de humildade, gente. Pensa aí, eu tenho certeza que você já disse para uma amiga isso. Você consolando, você incentivando a sua amiga a fazer alguma coisa, você já disse isso para ela. Olha, errar é humano. Vai lá, tenta. Então a sua amiga pode errar, você não? Por quê? Então, gente, por favor, com carinho, pensa nisso. Humildade é extremamente importante para você vencer a sua insegurança. E se você tá levando esse tapinha, eu quero falar para você, como eu disse há pouco, que somos todos iguais, estamos no mesmo barco. Nesse aspecto, eu não tenho problema, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, eu grito ajuda mesmo. Mas recente, eu descobri no meu teste, no DISC, né, que a minha paciência tava, ó. E aí, analisando o dia a dia, eu percebi mesmo que eu tava uma vergonha com paciência. Então, eu ainda tô, porque eu penso numa qualidade que tá difícil pra bombar, né? Então eu tô treinando. Só que quando você aprofunda sobre paciência, o que você descobre? Que paciência nada mais é também do que falta de humildade. Então eu também levei um tapinha desse recente. Então eu preciso de humildade para vencer uma característica que eu tô trabalhando. Então se você é insegura e caiu nesse laço aí do não consigo, não posso, fica falando isso, vê também se, por favor, se a humildade também não vai te ajudar. Combinado? Vamos para o quinto e último passo dessa live pare de ficar se diminuindo, pare de ficar falando mal de você, né? Você ficar falando mal dos seus defeitos, em toda conversa fazer questão de se colocar como aquela que faz errado, com aquela que não faz, com aquela que não sabe. Pare de fazer isso consigo mesmo. Olha, imagina comigo uma cena. Imagina que você tem um amigo que só te diminui, que só te expõe. Sabe aquele amigo que só fica falando mal de você? Onde ele tá, fala do teu nome, ele fala mal de você. Ele diminui, ele te critica e ele nunca fala das suas qualidades. Você manteria essa amizade? Você permaneceria amigo dessa pessoa? Olha, por favor, não, né? Qualquer pessoa com um pouquinho de sanidade vazaria, não permaneceria ali. Só que não podemos fugir de nós mesmos, não tem como, né? Agora imagine o golpe para sua autoestima, você ficar convivendo com essa pessoa que é você o tempo todo, 24 horas por dia, falando mal de você. Lembre-se, ó, falar mal dos outros é feio, mas falar mal de si é feio também. E agora que você já sabe, eu falei aqui em rede nacional, que esse negócio de, não sei, não consigo, que eu sou burra, né? Você já entendeu que isso não tem nada de humilde? Vamos parar com isso. E olha, tem um bocado de gente fazendo treinamento de inteligência emocional. O pessoal já entendeu que isso não é humildade, que isso é outra coisa. Então, se você quer ser humilde, honre outros, elogie outros, peça ajuda, não se diminuindo. Você se diminuindo não é uma característica de humildade. Tá joia? E eu tenho duas notícias boas para dar para você. E uma delas é que esses são só 5 passos para sair da insegurança para a autoconfiança. Só que num e-book atualizado que está em produção, ele vai ter mais 7, vai ser 12 passos para você sair da insegurança para a autoconfiança, viu?
Esse e-book tá ficando show de bola, tá ficando assim completaço, completaço mesmo. E esse e-book ele vai ser comercializado. Só que eu não tenho interesse em vender ele para vocês que é da nossa turma, que nos acompanha aqui no grupo VIP das lives. Então, eu quero que vocês tenham acesso a eles gratuito e a gente vai fazer com que isso seja possível, viu? Quem assistiu conosco a nossa última Masterclass, que fala como fazer o universo trabalhar a seu favor? A turma que está aqui assistiu essa Masterclass? Um dos 5 passos que a gente viu naquela Masterclass é o jogo do ganha-ganha. Então, o que eu quero combinar aqui com vocês? Eu quero combinar uma coisa. Esse e-book, ele vai ficar pronto na semana que vem. Então, se na semana que vem, essa live aqui, que vai ficar gravada no feed, tiver batido 200 curtidas, eu vou colocar o e-book lá no grupo VIP das lives, gratuito, e todo mundo vai receber, tá bom? Por que eu tô falando isso, gente? Sabe essa live que eu comentei do DISC? Essa live, ela deu 1000 visualizações. Se você entrar lá no nosso feed, ela deu mais de 1000 visualizações. Eu fui olhar, mais da metade assistiram até o final. Ou falar a verdade, se a pessoa ficou me escutando 40 minutos, ela estava gostando do que ela estava aprendendo, não estava? E sabe quantas curtidas? Tinha 100. Tem 100 curtidas. Quando acontece isso, o que o Instagram faz? Ele entende que a pessoa não gostou e aí ele segura, ele não entrega os nossos posts. Sabe quando a gente faz um post lá? A gente rala para fazer um post, faz um post. Se o pessoal não curte, não faz alguma coisa, o Instagram não entrega para mais pessoas. Então, por isso que eu quero pedir, vamos fazer um jogo do ganha-ganha. Então, se você enviar aviãozinho da live para mais pessoas, convidando elas para assistir, não pede para curtir não, viu, gente? Só fala, ó, se você gostar, você curte, é só se gostar. Mas a ideia é que, se assistiu, se ajudou, para colocar o dedinho ali para ser um ganha-ganha para nós, combinado? E aí, na semana que vem, eu lembro vocês. Outra coisa que eu quero dar um recado muito bacana é sobre a turma do livro. Estamos na segunda turma do livro, que é um treinamento que acaba tendo um acompanhante, acaba durando um mês, porque são 3 aulas pelo Zoom, com material em PDF, com um grupo de WhatsApp, que vai acontecer, começa dia 20 agora e termina dia 20 de julho, tá bom? Esse treinamento tá com preço, sim, muito baratinho, é R$39. E eu quero falar uma coisa para vocês. Para você que está no grupo VIP das lives, você tem 100% de garantia. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você fizer a sua inscrição, se você fizer esse treinamento e no final você mandar uma mensagem para Desirê, eu não gostei, não me ajudou, não me contribuiu em nada, eu vou devolver o seu dinheiro. Só que isso é exclusivo para quem já está no nosso grupo VIP da live, tá bom? Por quê? Se você está lá é porque você confia em mim, você confia no nosso trabalho. Então eu confio em você também, tá joia? Só que, claro, para você falar que não contribuiu na sua vida, você tem que ter assistido as 3 aulas pelo Zoom. Se você assistiu, para falar que não gostou da comida, tem que ter experimentado, não é mesmo? Então esse é um anúncio bacana. Se você quiser, é 100% sem risco, né? Não gostou, não ajudou, eu te devolvo o seu dinheiro. E um lembrete. Na turma do livro O Poder do Hábito, o pessoal fez inscrição de última hora. Só que naquele treinamento cabia vaga, tanto que teve 50 pessoas, né? Podia ser, foi o número máximo. Um dia antes de começar, a gente fechou as inscrições. Só que para esse não temos 50 vagas, não temos. Por quê? Porque esse treinamento, ele é primeiro para o clube. O clube é para eles. Só que não é só o clube. Atualmente, nós estamos com o Blindando as Emoções em andamento. Então, é claro que eles são nossos convidados também. Eles não vão pagar para assistir, eles estão inclusos para eles também. Então, aí a vaga já caiu. Porque tem o clube, tem o Blindando, aí sobrou menos vaga para a gente convidar o pessoal, tá bom? Então, vale a pena, tá incrível. Então, quero te convidar para isso. E quero agradecer vocês. Sabe aquilo que vocês colocaram na caixinha sobre a insegurança? Que eu perguntei, ó, para você, o que a insegurança tá te impedindo de fazer? Vocês colocaram algumas respostas muito bacanas. E eu vou pegar esses assuntos para usar nos stories durante essa semana. Então, a partir de amanhã, eu já vou conversar um pouquinho. Teve várias pessoas que falou, por exemplo,
insegurança de atuar no seu novo emprego. Então foi o que eu passei. Então eu quero falar um pouco mais sobre o que foi de ajuda, o que tem sido de ajuda para outras pessoas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto nos destaques, nos stories. Tá bom? Beijo, bom descanso. Obrigada por ficar conosco até agora, viu? Tchau!